trazer uma pequena reflexão, né, nesta noite para todos vocês sobre a questão do time out, né? E o que eu acho bem interessante é que Salomão ele foi muito idêntico na questão do tempo, onde nós seres humanos nós sempre queremos ganhar o tempo. E há uma grande diferença, né, de você querer ganhar o tempo e aproveitar o tempo. Ganhar o tempo é o que todo mundo faz, até eu faço, né? Porque nós somos muito apressados, somos acomodados, somos pessoas muito imediatistas, queremos tudo na palma da mão. Estamos numa geração mimimi, estamos numa geração que todos nós somos sensíveis, inclusive a minha geração. Infelizmente eu tenho que dizer isso. E por essa questão de ser rápido, não há aprendizado, porque tudo que é rápido não há sólido, não há nada perceptível. Porque a percepção ela só vale quando tudo está devagar. Então quando a gente vê as coisas lentamente, vagarosamente, a gente começa a ter mais percepção. E através da percepção conseguimos analisar mais no que está em nossa volta, né? E essa é a questão do tempo, né? Do tempo apressado, né? Um tempo imediato. E não em aproveitar o tempo. E essa questão de ganhar o tempo, que é um tempo apressado, seria que muitas pessoas pensam, eu tenho que comprar aquela coisa, porque senão eu não vou ter aquela coisa. Preciso casar porque todo mundo está casando. Preciso comprar aquela roupa da moda porque todo mundo está comprando. Preciso ter isso porque todo mundo tem. Preciso fazer isso porque todo mundo está fazendo. O mais rápido possível. Mas na verdade ela não sabe que ela está fazendo em favor do seu ego, né? Daquilo do seu querer e não do seu desejo, né? Às vezes ela está fazendo mais pela sua vontade, por si própria, e não por aquilo realmente o que ela deveria fazer e o que é necessário que ela venha a ter, né? Que é conforme a necessidade que nós precisamos. E muitas das vezes nós buscamos coisas que estão fora da nossa realidade, fora da nossa subjetividade, fora das nossas necessidades. O que importa é o que é necessário em nossa vida. O que é necessário torna a gente em equilíbrio, né? Torna a gente mais no meio, mais ponderado, né? Mais qualificado e adaptado em qualquer circunstância da vida, seja em momentos altos, né? Momentos altos e momentos baixos. Interessante. E essa é a questão de todas as pessoas que só querem ganhar tempo. Elas trabalham para ganhar tempo, para ganhar dinheiro. Porque se eu ganho tempo, eu ganho alguma coisa dessa vida. Eu ganho algum resultado, seja dinheiro, fama, sucesso, aprovação dos outros. E muitas pessoas querem ganhar esse tempo, ganhar esses momentos. Elas querem ganhar felicidade, elas querem ganhar resultados, elas querem ganhar conquistas. Mas elas estão enganadas que tudo aquilo que elas querem ganhar são puramente uma ilusão, né? Uma coisa falsa. Porque ao mesmo tempo que você acha que você está ganhando alguma coisa do tempo, ou que o tempo vai te fornecer alguma coisa, automaticamente, milésimos de segundo, que é o presente, que já se torna passado, você está perdendo aquilo que você ganhou. Então, o tempo que você acha que está ganhando, ao mesmo tempo você está perdendo. Então, de fato, você não está aproveitando o tempo. Então, Jonathan, o que é aproveitar o tempo, né? Para você aproveitar o tempo, primeiro você não deve ganhar o tempo. Você deve deixar que o tempo venha passar sobre você. E para aproveitar o tempo, aproveitar vem de ter prazer, né? Se alegrar com o que está em sua volta. E para mim poder se alegrar, nós sabemos que a alegria ela é um resultado daquilo que nós nos conformamos, ou quando eu estou bem comigo mesmo, eu consigo ter uma espontaneidade de alegria, porque a gente é alegre, porque a gente compreende as coisas, né? Pode ver, se você compreende uma piada, você começa a rir. Se você compreende algo que você se assemelha consigo mesmo, aquilo que você projetou, você começa também a dar risada, né? Ou você começa a alegrar quando é uma metáfora, uma poesia, uma literatura, ou às vezes uma dinâmica de um teatral, né? Seja dramaturgo, numa série, num filme, algo que faz você rir, uma comédia, né? Como um comedy center, né? Mas assim, e etc. O que você pode entender sobre a questão da alegria é que se eu estou alegre é porque eu estou conformado com alguma coisa. Ou é bem comigo mesmo, ou eu estando em harmonia com algo que está em minha volta. E esse algo pode ser aquilo que conecta você com aquele algo, trazendo completude, você entendendo todas as coisas que se assemelha e também recompensa e dá prazer o seu sujeito, a sua subjetividade, e constitui em você uma identidade. É isso que traz nós uma alegria, né? Algo meio abstrato, difícil de entender, mas eu quero ser simples, claro, objetivo e direto, tá? Se nós formos entender sobre a questão de aproveitar o tempo, eu ter prazer, alegria no tempo, então para mim ter alegria eu tenho que entender algo que está em minha volta, mas para eu entender
o que está em minha volta, eu preciso necessariamente ter uma percepção, uma consciência do que eu estou vivendo. Se eu estou desligado daquilo que eu estou vivendo, o atual presente, é porque eu estou ou pensando no futuro ou pensando no que já passou, que é o passado. Traduzindo, se eu estou pensando no futuro, então não estou vivendo o presente. Se eu estou olhando para o passado, também não estou vivendo o presente. Estou agindo equivocadamente na minha vida, nos meus significados, na minha objetividade e na direção da minha vida. Então, traduzindo, se eu não vivo o presente, eu não extraio nada dele. Eu não vivo sobre ele. Eu não tenho prazer nele. Sem percepção do presente. Então, eu começo a perceber que passou 20 anos e eu olho e digo para trás, nossa, como o tempo passou rápido. Não é que o tempo passou rápido, é que você focou muito, tanto no futuro como no passado, porque nós só olhamos para o passado quando temos saudade de algo ou quando temos um problema frustrado, né, em nós mesmos. Então a gente começa a olhar para o passado. E quando a gente olha para o futuro, é quando a gente quer fugir do passado, fugir de atuais problemas, ou então criamos alusões no nosso futuro, criando as nossas próprias atitudes, né, nosso livre-arbítrio. Então, se você focar tanto no amanhã e no passado, o que vai acontecer? Vai passar anos e você vai perceber que passou rápido, porque quando nós não aproveitamos o presente, quando você e eu não aproveitamos o presente, o tempo parece que passa rápido, né? Olha que interessante. Porque aquilo que nós nos preocupamos intensamente, seja para o nosso bem e seja para fugir daquilo que nos magoa, a gente parece que é relativo, a gente entra num tempo que é mais rápido do que o tempo que está em nossa volta. Então nós percebemos que passa rápido. Pode ver que se você olhar muito para o relógio, parece que o tempo demora. Mas quando você foca em algo e fica tenso, focado, né, e investe muito objetivo, muito foco naquilo, muita ansiedade, você percebe que o tempo passa rápido. Traduzindo, essa é uma característica de ganhar o tempo, né? É uma característica sutil de querer ganhar o tempo. Mas eu posso dizer uma coisa para você que é uma coisa... um desperdício de tempo, né? Você não está investindo o seu próprio tempo. Então, o Salomão, ele já era muito avançado. Você vê, Salomão deu uma palavra de mais de 2.800 anos atrás, né? Salomão já dizia, 800 anos antes de Cristo, né, sobre a questão do tempo. Se você for ver lá no livro de Eclesiastes, Salomão fala o desperdício que o homem tem a respeito do tempo, que é a sua vaidade. O que seria então a vaidade? A vaidade, ela é caracterizada de uma forma de eu ganhar o meu tempo. Então, quais são, né, esses tipos de vaidade? Porque tem vários tipos de vaidade, né? Tem a vaidade psicológica, a vaidade interna, tem a vaidade, o capitalismo é uma vaidade, tudo que você faz também é uma vaidade. Tudo é vaidade, gente, tudo é vaidade, né? O prazer que você tem também é uma vaidade, né? E o que acontece é que Salomão, ele mostra que a vaidade, ela faz parte do ser humano. Salomão disse isso na Bíblia, se você for analisar. Sem a vaidade, o ser humano não cresce. Sem a vaidade, o ser humano não tem coisas. Sem vaidade, o ser humano não trabalha, ele não come, né? O ser humano precisa da vaidade, né? Até os interesses do homem é a sua própria vaidade. E existem cinco palavras no hebraico, 5 palavras diferentes que falam sobre vaidade. Na verdade, existem 5 tipos de vaidade na Bíblia, né? Uma é no Novo Testamento e as 4 são no Velho Testamento. Então, mas a questão aqui não é falar de vaidade, a questão aqui é falar de tempo, de ganhar tempo e aproveitar o tempo. Então, veja só que interessante, né? Se você for analisar, Salomão diz que a vaidade é um dom de Deus. Ele diz assim que o trabalhar do homem durante os séculos é um trabalhar de Deus, é um dom de Deus, né? Só que ao mesmo tempo, sendo um dom de Deus, é algo que martiriza o homem, destrói o homem, né? Porque o homem não tem percepção, a não ser quando o homem tem sabedoria, aí sim ele equilibra o seu emocional, ele equilibra a sua espiritualidade, ele tem a noção de controlar o estágio, a condição que ele está vivendo e manipulando e trabalhando no tempo, né? Olha que interessante. E Salomão quer mostrar que a sabedoria ela é essencial para o tempo. Então ele fala várias características de vaidade, que é o tal do ganhar o tempo. Ele fala de plantar e colher, uns nascem, outros morrem, uns constroem, outros derrubam, né? Uns brigam, outros estão alegres. Aí ele fala que há momentos de felicidade e há momentos de tristeza. Salomão sempre repete isso na questão do tempo. Então ele mostra que tem muitos conflitos durante o tempo, né? Ou uns momentos que são dentro do tempo, né?
E ele mostra que o final de tudo isso, o resultado de tudo isso, acabou o quê? Em morte. Acabou em insignificância, sem propósito, vazio. Traduzindo, tudo o que aconteceu no tempo é bom, porque constrói o ser humano. Só que, ao mesmo tempo, não houve resultados melhores. Não houve frutos, né? E Salomão, olha, o próprio rei Salomão, vendo o livro de Eclesiastes, e ele diz algo bem importante, bem interessante, né, nessa questão do tempo, que ele olha e diz, olha, não tem resultado. Eu estou usando um linguajar vulgar, tá? Uma língua do povão para vocês. Eu não estou falando exatamente como a Bíblia mostra. Eu estou falando que a Bíblia mostra, mas não no linguajar clássico da Bíblia, para que você entenda. Salomão quis dizer nos dias de hoje como se fosse, olha, é bom conquistar tudo. Sim, é bom ganhar o tempo, porque para mim ter coisa eu tenho que ganhar o tempo mesmo. Isso infelizmente, isso é real o que eu tenho que dizer. Nós ganhamos o tempo, né? Só de eu estar aqui, eu estou ganhando meu tempo nesse vídeo. Só que o final dele não é proveitoso, porque acaba. Tudo passa. Olha que interessante. Então, o que eu ganhei, passou. Porque aquilo que eu ganhei não vai me dar prazer. Será que aquilo que eu ganhei vai me dar um propósito? Será que aquilo que eu ganhei vai despertar uma direção, uma clareza? Será que aquilo que eu ganhei vai me dar uma completude de felicidade? Porque no início do vídeo eu falei de felicidade, mas será que é realmente aquela felicidade que eu estou propondo para vocês? Ou existem vários tipos de felicidade, ou então há uma felicidade absoluta que a Bíblia nos mostra, que nós sabemos que é o Espírito Santo. Que felicidade é essa? Porque a ciência descobriu que existem 4 hormônios aí da alegria, né? Serotonina, dopamina, endorfina, né? E ocitocina. São prazeres da alegria, mas a ciência descobriu que não são de fato alegria, que a alegria ela é mais abstrata. Isso são prazeres biológicos do cérebro, né? Então eu lhe digo para vocês, né? Isso traz alegria, o que você tem ganhado? E por que não traz alegria? Porque se trouxesse alegria, né? Não teríamos tanta desgraça no mundo, miséria, fome, na verdade. Porque onde há paz, há amor. E onde há amor, há justiça. E onde há justiça, há sabedoria. E onde há sabedoria, há temor em Deus, né? Se você for ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia repete essas 4 virtudes importantes. Mesmo que elas não expressam a sua palavra, mas elas estão caracterizadas nesse sentido, se você for analisar. Porque o reino dos céus é constituído por amor e justiça. Esse é o reino dos céus. O reino dos céus não é igual ao reino dos homens, que é constituído por dinheiro, fama, capitalismo, engenharia, educação, filosofia, networking, marketing, não. Ou guerras bélicas, culturas, religiões, não. O reino dos céus é constituído por amor e justiça. E o próprio Espírito Santo tem essas virtudes, né? Só que ele está do céu aqui na terra. Então ele tem um traço do reino dos céus aqui na terra. Olha que privilégio você tem, aquele que tem o Espírito de Deus, né? Então, se nós formos analisar sobre a questão de ganhar o tempo, é importante sim. Precisamos ganhar o tempo, porque a gente somos seres humanos biológicos, ainda vivemos nessa terra, né? Mas no sentido de nos dar propósito, resultados para o reino, frutos para o reino, e entender o que Deus quer, este não é o caminho essencial, a razão principal, a direção formal, tá? Não é a recompensa maior. A recompensa maior é aproveitar o tempo. Por que estamos aqui? Estamos aqui na terra para aproveitar o tempo. Deus permitiu que nós viéssemos aqui para que nós possamos aprender através do Espírito Santo. E para aprender, você tem que perceber. E para você perceber, você tem que aproveitar o que você está vivendo dentro desse tempo agora, né? Quais são as características de pessoas que ganham tempo? Mas me digam características de resultados negativos. Pessoas com estresse, com ansiedade, algumas com depressão. Claro, não por fatores biológicos, mas fatores históricos e sociais. Pessoas que têm problema, que o emprego feriu o casamento.
né? A sua vida pessoal feriu os que estão em sua volta, seja no lar, seja no emprego, seja onde for. O seu tipo de comportamento ficou vicioso. Ele criou uma rotina que também prejudicou a si mesmo e atrasou toda a sua vida, procrastinando todo o seu tempo, quer dizer, pecando contra o seu próprio tempo. A pessoa ficou dispersa, sem sentido, sem objetividade, convivendo numa condição de mediocridade. E não sabe por onde ir, não sabe por onde andar, não sabe se vai para a direita, esquerda, para frente, para trás. Não encontrou o seu norte porque não sabe onde está o meio, não é verdade? Ela está perdida no mapa, então ela está desbussolada, sem bússola, desbussolada, totalmente perdida. São características de pessoas que vivem o ganho do tempo. E não é o que Deus planejou na sua vida. Deus planejou algo maior para a sua vida. Algo de você aproveitar o tempo. Agora, Jonathan, quais são as características positivas, um resultado positivo daquele que ganha tempo? É aquele que trabalha na melhor empresa, aquele que sobe de cargo para gerência ou para CEO, é aquele que vira um grande universitário, um grande estudioso, um grande político, sei lá, ou uma pessoa que trabalha todo dia, rotineiramente, ou uma pessoa que vive os seus sonhos, vive os seus projetos, ou é uma pessoa que vive os prazeres dessa vida, na prostituição, adultério, né, na procrastinação, no mundo das drogas, da corrupção, da individualidade, da acusação, da imoralidade, né? Mas isso são resultados positivos? Bom, na visão do mundo são resultados positivos. Claro que na nossa são resultados negativos. Mas para o mundo são resultados positivos, né? Porque o mundo não acredita numa verdade absoluta. Eles não têm uma regra de fé como a gente tem. Uma regra de dizer, não pode isso, pode aquilo. Cuidado, senão você vai se dar mal. Eles não acreditam, porque eles não têm uma clareza enorme no seu futuro. Mas você tem. Você tem. E a palavra de Deus, ela só mostra a escrita. Imagine a revelação do próprio Espírito de Deus, né? Olha que interessante. Então veja só que interessante. Sobre todas essas questões do ganhar o tempo, né? As pessoas ganham o tempo por causa do seu egoísmo, a sua arrogância, o seu orgulho, a sua prepotência. O ciumento tenta ganhar o seu tempo, o invejoso tenta ganhar o seu tempo. Que mais? A pessoa que vive no mundo da rivalidade, ela tenta ganhar o seu tempo. Tem pessoas que ela vive no mundo da avareza, vive o mundo da corrupção e querem ganhar o seu tempo nas riquezas desse mundo. Tem pessoas que querem, homens convivem com vários tipos de mulheres, né? Nessas questões de relacionamentos sexuais como swing, suruba, né? Suruba, desculpa o palavreado, querem ganhar o seu tempo na sexualidade, na carnalidade, né? Elas querem ganhar o tempo. Não, porque minha vida vai passar, eu vou envelhecer, então eu tenho que aproveitar. Aproveitar. Só que esse tal de aproveitar não é aproveitar, é só ganhar o tempo. Porque quando chegar a velhice, aí ele vai ver que ele não ganhou nenhum tempo. Então, eu vejo pessoas querendo conquistar, mas ao mesmo tempo não vejo pessoas usufruir desse conquistar. Ou às vezes usufrui, mas vejo que tem resultados negativos, infelicidade, complexidade, confusão, desafio em si mesmo. E são pessoas que não conseguem enfrentar o dia a dia. Mas o que são pessoas que aproveitam o tempo? Pessoas que aproveitam o tempo são pessoas que aprendem com a vida, que superem os seus erros e superem toda a adversidade que ela passou durante aquele tempo. Ela teve a capacidade e a tendência de perceber o que ela está sofrendo. Ela não admitiu e não aceita bloquear a sua mente, criar neuroses e também se tornar condição de vítima para qualquer tipo de situação. Ela não aceita problemas da infância fulminar a sua vida adulta e essa vida adulta destruir o casamento. Ela orrenta e ela lança fora os ciúmes e a inveja que está dentro dela. Porque se eu tenho ciúmes ou eu invejo os outros, então eu não estou bem comigo mesmo. Mas se eu estiver bem comigo mesmo, entender quem realmente eu sou, né? Esse processo do autoconhecimento, então eu não tenho tempo para invejar o meu próximo e muito menos para ciúmar aquilo que eu acho, que eu projetei que eu vou perder. Na verdade, isso é coisa da minha mente, coisa da minha vida. Uma vida complexa. Uma pessoa que aproveita o tempo, ela não foca em conquistar. O conquistar para ela fica em segundo plano, porque ela é um ser humano, ela precisa conquistar. Mas em primeiro plano, ela precisa aprender a conquistar. Ela precisa entender por que eu tenho que conquistar, o que eu devo conquistar e o que é necessariamente ou exatamente o certo em conquistar.
Será que isso vai trazer proveito para minha família, para o casamento, para minha vida emocional, minha vida física, a minha vida social, financeira, profissional, espiritual ou ministerial? Será que essas amizades vão me trazer bem a minha identidade, a minha personalidade? Será que um determinado lugar que eu estou entrando, determinado network com certas pessoas, elas estão me trazendo alguma lição, algum resultado para que eu possa favorecer, crescer e desenvolver também o meu propósito? Será que eu tenho propósito? Será que eu tenho objetividade nas coisas? Será que eu tenho sentido na minha vida? Será que eu não estou no plano da mediocridade? Porque quem vive numa condição medíocre são pessoas que não têm propósito, são pessoas que não sabem quem são elas, são pessoas que mais gastam do que ganham, também do que ajuntam e economizam. São pessoas que vivem numa condição medíocre, que quer imitar os outros, quer invejar os outros, ciúma, medo de perder o outro, depende do outro para ser feliz, depende da aprovação do outro, depende do outro para ser feliz. São pessoas de condição medíocre, num estado mediano, meio. Quer dizer, não sabe o que é, não sabe se é sim ou se é não. É por isso que está no meio, no latim, palavra, medíocre. São pessoas totalmente atordoadas, perturbadas. Mas uma pessoa que aproveita o tempo, ela tenta se autoanalisar e se analisar cada vez mais. E se ela não tiver essa capacidade, ou mesmo que ela tiver pouca capacidade de se autoanalisar rotineiramente, ela tenta procurar alguém que tem resultados melhores, que esteja fora dessa situação de conquistar o tempo. E através dessa pessoa, ela tenta ganhar reflexo para que ela possa ter como meio de ter a capacidade de se autoconhecer mais uma vez. Ela procura ajuda. E às vezes uma ajuda não precisa ser um conselho, às vezes um comportamento de uma pessoa que tem resultados melhores traz bons resultados para essa pessoa. Esta é a pessoa que aproveita o seu tempo. E é necessário. Porque se você não aproveitar o seu tempo, você vai ter 70 anos de idade com uma mente de 20 anos de idade. Salomão dizia, tem um verso clássico de Provérbios que eu admiro, que Salomão ele diz bem assim, eu não vou lembrar o capítulo do versículo, mas Salomão ele diz assim, mais vale um jovem pobre sábio do que um rico velho tolo, ou em algumas versões ignorante. Quer dizer, ele é velho, mas Jonathan, ele é rico sim, mas ele é um ignorante, e a ignorância o machuca ele mais ainda. É na ignorância, na tolice, ou no coração duro, ou numa vaidade, que é o orgulho, a arrogância, a prepotência. Porque, gente, ignorância não é simplesmente a falta de conhecimento. A ignorância também, em alguns sentidos orientais, pelos árabes, também significa a vaidade em si, que é o orgulho, a arrogância e o egoísmo. Isso que me impede de querer aprender e aceitar quem realmente eu sou, aceitar as minhas deficiências e aceitar o eu que está em mim. Porque há duas formas de aprender mais. Ou é questionando, ou é aceitar a realidade para que eu possa questionar. Olha que interessante. São duas formas. Você só tem esses dois caminhos. E mesmo que você comece com o primeiro, você vai chegar no segundo. E mesmo que você comece pelo segundo, você vai chegar no primeiro. Ou questionando, ou simplesmente aceitando o conflito e admitindo os seus erros. Esta é a pessoa que aproveita o tempo. E quando ela aproveita o tempo, quais são os resultados, Jonathan? Os resultados positivos são estar bem consigo mesmo. Ela começa a ter uma autoestima, começa a amar a si mesmo, ao contrário do narcisismo, de depender dos outros para ser amada. Ela começa a entender que ela é uma pessoa importante, significativa, uma pessoa irresistível, uma pessoa que tem potencialidade. Ela começa a descobrir os propósitos dela não a cada dia, que é difícil dizer isso, mas a cada momento, Às vezes no momento de tristeza você descobre um propósito. E ela começa a entender que o sofrimento e o problema que ela passa agora são essenciais para a completude do seu propósito e para a formalidade e desenvolvimento da sua personalidade. Olha, isso é pessoas que sabem o valor de aproveitar o tempo. Você tem esse valor? Você entendeu o que é aproveitar o tempo? Você arranjou maneiras, por exemplo, eu vou entrar num serviço, mas eu quero um horário certo para mim ir para a igreja, um horário certo que eu possa estar bem com a minha família, passar um tempo com ela. Quer dizer, esse comportamento de característica que eu passei para vocês é de pessoas que querem aproveitar o tempo. Você chegou nesse estágio? Você está sobre esse nível? Então aí se torna muito difícil e diferente. Mas sem enrolação, na questão de aproveitar o tempo, você não procura qualquer cargo, você não entra em qualquer firma, você não encontra qualquer tipo de pessoa, você não se envolve com qualquer tipo de amizade, mesmo que você converse,
mas você sabe o que é conhecer pessoas e sabe o que é fazer amizade com pessoas. Você sabe muito bem essa diferença. Você não compra qualquer coisa, você não veste qualquer coisa, você não se envolve com qualquer tipo de ensinamento, significado, a não ser que seja para favorecer o seu propósito. Você começa a ver que você quer se tornar um contribuidor, seja num relacionamento, seja numa família, seja com jovens, seja na igreja, seja no emprego, seja onde for. Você começa que você quer ser uma pessoa grata. Tipo, agradecer não é só em palavras, porque o reino dos céus, o que eu acho interessante do reino dos céus, Jesus sempre pregou nos seus sermões, né? Se você for ver nos 4 evangelhos, principalmente nos 3 sinóticos, Jesus sempre dizia que o reino dos céus é constituído em ação. A fé é em ação, a esperança é em ação, o amor é uma ação, não são em palavras. A justiça é em ação. E da mesma forma é a gratidão. A gratidão não é em palavras, tipo, eu agradeço, Senhor. Não, a gratidão é em ação. Então como que eu agradeço em ação? É você ter um trabalho voluntário. Mas quando, eu não tenho essa capacidade de dar de graça para os outros. Seja o meu ensinamento, seja o meu prazer, seja o meu tempo, seja a minha vontade, ou seja os meus conhecimentos, ou as minhas experiências. Quando a pessoa tem prazer, é sinal que ela sabe que está exercendo o seu propósito. Se você não tem essa capacidade, então você está ainda numa condição egoísta, medíocre e narcisista. Porque você só está, acho que recebi uma mensagem ali, porque você só está fazendo isso por segundas intenções e segundo interesse para favorecer a importância e o alimento da sua identidade, que é o narcisismo. Você não pode fazer isso. Salomão, ele fala, então, lá em Eclesiastes, Salomão, ele coloca muito todos esses tipos de acontecimento que a vida dá, o início e o fim, que é lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Aí ele fala várias características, o início e o fim, o início e o fim. Quer dizer, o que ele diz? Por que ele começa no capítulo 3 com o início e o fim? Porque entre o início e o fim, em todo o livro do Eclesiastes, Salomão foca o que está entre o início e entre o fim. Salomão foca isso. Ele começa a mostrar o que está entre o início e entre o fim. Que é todo o livro de Eclesiastes. Mas só o capítulo 3 ele foca o que é o início e o que é o fim. O início é o que todo mundo começa a querer ganhar no tempo. Mas o fim, você vai acabar perdendo o tempo. Então o capítulo 3 é um capítulo mais real para a nossa geração. Depois você medite lá o capítulo 3. Não tem como eu falar aqui, porque se eu vou falar para vocês sobre o capítulo 3, a gente vai levar uma semana, se eu for fazer uma exegese somente desse capítulo. E para me terminar nesse vídeo, qual é a solução então que o próprio rei Salomão dá a toda essa situação? Sabe qual é? Ele diz, e no fim, teme a Deus, desde a sua mocidade. Ele usa um sarcasmo. Ah, Jonathan, mas eu sou velho, eu não posso ser mais jovem. Sim, é porque Salomão, esse versículo é um sarcasmo rabínico oriental. Mas por que é um sarcasmo? Porque tem pessoas que não têm a capacidade de voltar a ser jovem e aprender de novo. Sim, é que Salomão está querendo dizer que juventude significa vaidade excessiva, aquele que quer ganhar muito tempo. Aí Salomão ele diz, no fim teme, porque quando você teme, a palavra temor ela tem 2 significados, medo e reverência. Mas nós ficamos com a reverência. A reverência é eu entender realmente quem é Deus na sua completude através do Espírito Santo. E quando eu entendo Deus na sua completude, a sua vontade, tudo o que Ele fez e o que realmente que Ele quer dizer, quando eu começo a entender a mente de Deus e não a minha própria mente carnal e egoísta e vaidosa, então eu começo a reverenciar, a respeitar e a entender a magnificência, né? O poder, a onipotência, a onipresença de Deus. Então eu começo a entender o poder imensurável. Por que imensurável? Que eu não consigo comparar ele, não consigo mensurar nada com ele, né? Imponderável, eu não consigo entender ele. Porque no dia que você entender quem é Deus, então para mim ele deixa de ser Deus. Deus tem que ser completo, infinito e eterno. A questão é, você não precisa entender quem é Deus. Você precisa entender quem realmente é você. Se você tentar ficar entendendo quem é ele, você vai ficar mais louco ainda e você nunca vai chegar nessa verdade. A não ser que ele queira nos revelar na eternidade. Mas ele já revelou o básico, o essencial de um traço da sua personalidade que é de Gênesis a Apocalipse. É um traço, 1% dele. E isso nos faz evidenciar e refletir através de nós, constituindo uma identidade perfeita, dia após dia, se renovando, se atualizando e além do mais de nós mesmos. Porque se não irmos mais além de nós mesmos, nós vamos ficar atrasados
e se tornaremos um velho ignorante e tolo. E aí nós iremos machucar a nós mesmos e machucar os que estão em nossa volta e prejudicar o nosso tempo. E só vamos fazer ganhando tempo. Por quê? Porque quando eu ganho tempo, é porque eu estou buscando refúgio para minha alma. Quando você ganha o tempo, é porque você quer sair desse sofrimento por causa da sua ignorância e das suas vaidades internas. Agora, Salomão dá a solução. Aqueles que aproveitam o tempo, né? Aqueles que aproveitam o verdadeiro tempo, são aqueles que no fim temem a Deus. Jonathan, por que eu devo temer a Deus? Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia repete, um ano tem 365 dias. A Bíblia repete 365 vezes a palavra temor. Olha, um temor para cada dia. Interessante. E segunda característica da palavra temor, que o temor é a única porta que faz você entender o arrependimento, o processo do arrependimento, da transformação em si, da cognição mental, com o espírito do homem e com o espírito de Deus, como Paulo diz em suas cartas. E também o temor nos faz alcançar a justiça, o amor e a fé, segundo as cartas de Pedro, as cartas de Judas e algumas cartas de Efésios, como Paulo ele insere. O temor nos faz também ter a completude e a plenitude da personalidade e das virtudes e da vontade e dos resultados que Deus quer chegar através da nossa vida. Uma simples palavra chamada temor. Olha o poder que o temor traz através da nossa vida. Tem pessoas que acham que temor é ficar rezando, orando, jejuando 24 horas, né? Essa é a mente dos religiosos. Mas aqueles que são movidos pela graça, o temor é muito mais do que isso. Porque temor na concepção humana é viver uma vida piedosa religiosa. Mas o temor, na visão de Deus, lá na outra realidade, que é o reino dos céus, além desse mundo físico, é você entender a completude do que realmente é Deus. É por isso que os anjos, né, os serafins dizem santo, santo é o Senhor, né, os querubins o adoram também, né, de eternidade em eternidade, porque estão dando temor, reverência. E o temor já é um passo para a sabedoria, como o Salomão também diz em seu livro. O temor também é uma das características, tá? Porque tem diversas características, da palavra gratidão. E o temor também é uma porta que a gente entra em conexão com o céu. Se você ora, é porque você tem temor. Se você diz, Deus me perdoe, é porque você tem temor. Se você quer dar um passo para aprender a aproveitar o seu tempo, é sinal que o temor está florando em você. Se você for ver um conto budista, né, que os Budas sempre fazem sobre, né, da flor que nasce no meio da água, né, do fundo da água, e ela flora, ali simboliza, na visão dos Budas, simboliza a consciência, né, na visão humana, mas na visão de Deus simboliza muito mais do que o nascimento de uma sabedoria, de um despertamento de uma consciência ou de um iluminismo. O temor, ele está florando debaixo da água, ele está florando no meu lado interior, porque tudo que está por baixo da água pode sufocar a semente, mas se uma planta teve a tendência de nascer no meio da água, é sinal de que o temor prevaleceu sobre todas as coisas. E a Bíblia mostra que o temor é essencial, porque é com o temor que você arranja e resgata a sabedoria. É com o temor que você consegue trazer no centro, na mesa, no seu íntimo, todos os seus defeitos, todos os seus complexos, desafios, dificuldades e misérias. Tudo aquilo que tem te confrontado, tem te tornado um algoz, um escravo de Satanás. E o diabo não quer que você perceba que você tem essa capacidade de enxergar. Ou simplesmente Deus te deu essa ferramenta que está através da sua palavra e na operação do Espírito Santo. O diabo não quer que você perceba. E a percepção no tempo é aproveitar o tempo. Então, que você venha perceber o que está acontecendo com você. Que você venha perceber o porquê você está passando esse problema. Não questione a Deus. Questione o seu problema. Não questione a justiça de Deus. Questione o porquê está faltando a justiça de Deus na sua vida. Não questione a vida, mas questione o porquê a vida traz sobre isso. Quando eu digo questionar a vida, é se tornar vítima dela. A vida não presta, todo mundo é igual. Não, nem todo mundo é igual e a vida de todo mundo não é igual, né? A sua realidade é diferente da realidade do outro, né? Não questione a vida, mas questione simplesmente o porquê a vida permitiu vir sobre isso. Quer dizer, será que você está harmonizando com ela? Será que você está aprendendo com a vida? Será que você está criando resultados ponderáveis? Será que você está aproveitando o tempo? Então aproveita o seu tempo, né? Aproveita, porque o tempo passa. Não adianta você conquistar o tempo, que você nunca vai colocar ele em mãos.
O tempo é como água. Você coloca água, ela derrama e cai. O tempo é como água. Agora, tenta molhar a mão com a água. Tenta usar a água o máximo antes que essa água acabe. Use, desfrute, tenha o prazer dessa água. E veja a significância, o propósito que a água traz através da sua vida, que eu simbolizo como tempo. Então, usufrua o máximo. Como que eu usufruo? É beber cachaça, viver vícios no dia a dia, viver em procrastinação, ou simplesmente aproveitar o tempo, é viver conforme as características que o meu ego deseja, ou que o mundo vive? Não. Quando eu digo aproveitar e ter prazer no tempo, é favorecer o que realmente o tempo tem a te oferecer. Porque o verdadeiro tempo não é esse tempo procrastinado, o verdadeiro tempo não é esse tempo de miséria que o mundo traz. O verdadeiro tempo é o que Deus propôs na nossa vida. O diabo só tornou isso complexo para nós e nós desagradamos, ou como que eu posso dizer, prejudicamos esse tempo, né? Mas essa não é a forma real do tempo. É porque a sua visão está embaraçada. A sua visão está embaraçada. A sua visão está embaraçada porque a sua mente está embaraçada. E você sabe que os olhos começam através do cérebro. Então, desembarace tudo da sua vida e comece a enxergar o real, o novo. E saia desse conformismo, saia desse comodismo, desse imediatismo, de querer tudo na hora, tudo rápido, de favorecer o seu ego. Saia dessa mediocridade, desse ciúme, dessa inveja. Saia dessa condição de vítima. Saia dessa questão de ser ambicioso. Vou conquistar, porque aí no fundo tem um recalque. Aí no fundo é pessoas querendo saciar porque sofreu alguma coisa no passado. Ou são pessoas que estão na glutonaria, querendo suprir um vazio ou uma depressão que está no meio de si. E ela quer conquistar o tempo. Não conquiste, porque se você conquistar o tempo, mais esse tempo vai te torturar. Na verdade, ele nem está te torturando. É a sua ilusão, a sua fantasia está te machucando de querer ganhar o tempo. Mas se você aproveitar o tempo e entender a solução que Salomão dá lá no último capítulo, no último versículo do seu livro, e no fim, teme a Deus, então você vai entender o que Deus quer te mostrar em todas as coisas. O primeiro passo é teme, e o resto ele vai te favorecer. Deus abençoe sua vida, abençoe a todos os meus irmãos. E você quiser comentar ou curtir através desse vídeo, e todos que estão vendo esse vídeo, eu estarei orando por vocês, tá bem? Eu estarei orando e apresentando a cada vida que se inscrever aí no canal e comentar aí também no vídeo, ou simplesmente você ser um telespectador, né? Só de você assistir, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém.